Boa noite, igreja. Meu nome é Renato, sou casado com a Lígia, sou pastor em Curitiba há 2 anos, depois de um tempo de formação na Alemanha. Voltei para ser pastor em Curitiba e agora recebo o convite para estar aqui com vocês para falar sobre um assunto que nesse tempo que nós vivemos, principalmente nesse ano, e nós como comunidade luterana, nos ocupa de forma muito especial. Quando nós pensamos naquilo que nos dá origem como igreja luterana, nós lembramos de que há 500 anos nós viemos colocando e buscando e vivenciando no centro do nosso culto e do nosso anúncio como pessoas cristãs e como igreja, aquilo que é a essência do ser cristão, que é a própria palavra de Deus. É o anúncio do que Deus quer para nós como humanidade, como pessoas, que ocupa o centro do nosso culto, que ocupa o centro do que nós fazemos, que ocupa o centro do que nós experimentamos como pessoas e como igreja. É a pregação da palavra, o anúncio da palavra de Deus. Quando naquele início do século XVI, um mongezinho insignificante chamado Martim Lutero, de uma cidadezinha insignificante chamada Wittenberg, de uma universidade insignificante, recém-fundada, começou a colocar no centro do culto uma palavra anunciada de forma clara, que apontava para o Cristo ressurreto, testemunhada nas Escrituras, iniciou-se uma revolução. Iniciou-se um novo momento da história da igreja. Iniciou-se um novo momento na vida de milhares e de milhões de pessoas que iriam então aderir a esta mensagem central do nosso tempo. Como igreja luterana e como essa comunidade aqui também fiel a essa palavra, é para isso que nós nos voltamos, para a pregação da palavra, para a pregação do anúncio do Evangelho. E para esse anúncio eu convido que aqueles que trouxeram as suas Bíblias, que nós possamos abrir lá em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, o versículo 17. Só esse. Já seria suficiente para muitas séries de pregações. Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Deus poderia ter escolhido os milagres para despertar no coração do ser humano fé, mas Ele não escolheu. Deus poderia ter escolhido os grandes sinais para despertar no coração e na vida das pessoas fé, mas não o fez. Deus poderia ter escolhido as grandes experiências extraordinárias para despertar na nossa vida fé, mas não o fez. Deus escolheu a pregação, o anúncio, a conversa, o falar e o ouvir das suas boas novas para a nossa vida, das suas boas notícias para nós. Deus escolheu exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora, falando e ouvindo. E se enganam muitos aqueles que acham que o que nós estamos experimentando agora é apenas monólogo. Enquanto eu falo, dentro dos cérebros de vocês está borbulhando pensamentos e vocês estão debatendo quase em voz alta comigo. É a partir disso que vem a fé, do diálogo, do falar e do ouvir aquilo que Deus está ministrando a nós. Nesse momento, o que Deus está fazendo conosco é falar para cada um de nós a sua vontade. E dentro de nós se desperta aos pouquinhos aquele querer saber mais a respeito desse Deus. Nós que fomos criados para viver em comunhão íntima, em intimidade constante com Deus, nós vamos percebendo que quando o Evangelho é anunciado a nós, o nosso espírito quer ouvir mais. Nós não nos cansamos de ouvir mais a respeito desse Deus que quer falar conosco, que quer despertar dentro de nós comunhão com Ele. Entrega. Fé é isso. É se deixar cuidar por esse Deus, é se entregar a Ele e simplesmente dizer para Ele: quero caminhar contigo agora adiante.
Quando nós vamos ouvindo as pregações, a pregação da palavra do Evangelho, aos pouquinhos vamos deixando de lado aqueles preconceitos que nós carregávamos pelo simples fato de não meditarmos no que Deus quer para nós. Nossos preconceitos contra Deus, nossos preconceitos contra o Evangelho, normalmente são frutos da falta da meditação na vontade e no querer de Deus. Não é culpa do próprio Deus que deixou sem esclarecimentos a sua vontade, o seu querer para nós. São os nossos preconceitos e a forma por vezes tão rasa como nós lidamos com a palavra, com a pregação, com o querer e com a vontade de Deus. Como o nosso tempo faz com que surjam tantas pessoas por aí desigrejadas, aquelas que perambulam de um lado para o outro, de igreja em igreja, buscando as palavras que querem ouvir. Porque aquelas que massageiam o nosso ego, aquelas que nos fazem coceguinhas nos ouvidos, essas nós logo guardamos no coração. Mas aquelas que nos tiram da nossa zona de conforto, contra essas nós nos armamos e nos distanciamos, como se por pressuposto já não fosse vontade do próprio Deus para a nossa vida. E assim, quando perambulamos, procurando ouvir apenas o que queremos, criamos os nossos ídolos, a nossa imagem e semelhança. Criamos os nossos próprios deusezinhos, que têm a mesma tonalidade da nossa pele, têm a mesma cor dos nossos cabelos, a mesma cor dos nossos olhos, porque são frutos de nós mesmos. Quando nós nos submetemos à palavra de Deus, quando nos submetemos ao anúncio do Evangelho, vai se esclarecendo para nós o que Deus tem preparado para a nossa vida desde a eternidade. E os preconceitos vão caindo por terra e Deus mesmo vai nos esclarecendo o que Ele quer para nós. Quando nós sairmos daqui à noite, depois do culto, vamos ficar com aquela impressão, sim, ouvimos alguém nos pregando o Evangelho, e foi um simples homem, assim como vocês são, com a mesma natureza pecadora que vocês têm, também a minha e qualquer um outro que falar aqui na frente. Mas Deus vai ter falado conosco. No meio dessa voz humana, Deus mesmo desperta na nossa vida o seu querer e fala conosco. Essa voz de Deus misturada na voz humana, assim nós vamos descobrindo o querer de Deus. Julgando todas as coisas, retendo o que é bom. Discernindo todas as coisas e percebendo que, pelo falar e pelo ouvir, pelo meditar na palavra, Deus mesmo vai despertando em nós fé. Sim, a fé vem pela pregação. E a pregação não é simples palavra humana. A pregação verdadeira do Evangelho é, sim, palavra do próprio Cristo. Assim como esse Jesus passava ali pelo mar da Galileia, chamando pessoas para vivenciar com Ele uma nova fase da sua vida, chamando para essas pessoas para caminharem com Ele adiante, assim Jesus está passando agora aqui entre nós. Desta mesma forma, Jesus está passando e dizendo, segue-me, com a mesma voz, com o mesmo jeito de falar, sem que algumas vezes a gente saiba direito quem é esse Jesus. Talvez você aqui também nessa noite nem saiba direito quem é esse Jesus e qual é essa voz que nos chama a segui-lo. E Ele continua passando entre nós, nos chamando para seguir com Ele adiante, porque Deus fala hoje. Assim como falou lá no Antigo Testamento, e assim como falou em Jesus, de forma humana, real, olho no olho, com aqueles seus discípulos. Assim Ele está falando aqui conosco. E quando sairmos daqui, vamos levar uma palavra impregnada no nosso coração, porque sim, a fé vem pela pregação. Grandes experiências talvez nós algumas vezes queremos, essas não levam à fé. Essas são muletas que nos fazem tropeçar e cair. Grandes milagres, se esses grandes milagres gerassem de fato fé, se sim, se despertassem no nosso coração a firmeza e a confiança. Eles nos são acrescentados para dar um pouco sim de firmeza, mas a fé madura, consciente, verdadeira, a fé que é entrega e caminhada com Deus, essa vem pela pregação, vem pelo anúncio, vem por esse diálogo que nós aqui agora estamos experimentando, vem pelo diálogo que nós fazemos com a própria Escritura, nessa caminhada com esse Deus que continua falando conosco, dia
após dia, noite após noite, momento após momento que nós abrimos a palavra, momento após momento que nos reunimos em culto como igreja, Deus continua falando conosco, despertando em nós a firmeza de fé, despertando em nós maturidade. Isso nós precisamos para o nosso tempo. Padrões de discernimento, maturidade na nossa vivência de fé. Uma geração inconstante, uma geração por vezes tão fútil, uma geração que troca princípios de forma tão rápida. Precisa continuar crescendo na experiência da fé, firmada no falar de Deus, firmada na pregação, firmada no anúncio e no recebimento daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós desde a eternidade. Porque Ele sabia que você estaria aqui hoje para ouvir que a pregação, sim, desperta na nossa vida uma fé sincera e verdadeira que precisa ser nutrida, novamente, dia após dia, momento após momento, nesse diálogo com o próprio Deus. Queira Deus, o próprio Senhor da igreja, que mais 100 e 100 e tantos anos venham, onde esta igreja possa continuar tendo sim no centro da sua vivência de culto, no centro da sua vivência como igreja, esta pregação da palavra que leva à fé, que leva ao despertar para uma nova vida, que leva a uma nova realidade de forma individual e de forma coletiva. Individual e coletiva, porque é isso que nós vivenciamos nessa forma tão especial desse Deus que vai nos falando e transformando a nossa mente, como Romanos 12 também vai nos lembrar. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O que nós aqui experimentamos é apenas um reflexo daquilo que Jesus faz desde sempre. Caminhar conosco e continuar falando, noite após noite. Que possamos continuar meditando nesta pregação de Cristo, vivenciando essa fé que vai sendo despertada, de pouquinho a pouquinho, sendo complementada diariamente no diálogo com o próprio Deus. Que essa palavra continue incomodando vocês, não apenas tranquilizando, não apenas dando paz, mas incomodando as consciências de cada um de nós, que no nosso dia a dia nós possamos perceber a fé se tornando cada vez mais madura, experimentando assim as promessas desse Deus para a nossa vida. Amém. No ano de 2003, eu entrei dentro de uma livraria procurando um livro que respondesse para mim algumas inquietações de algumas vozes que tinha por dentro. Eu estava pensando em fazer teologia, mas eu estava há apenas 2 anos participando da igreja. Há 1 ano e pouquinho, 2 anos, havia entregue minha vida para Jesus e entrado num processo de discipulado. E em meio a tantas vozes que a gente escuta, tanta opinião, tanto sentimento, eu queria ouvir a voz de Deus. E dentro dessa livraria eu achei um livro chamado Como Ouvir a Voz de Deus. Eu pensei, é esse. Esse é o livro que eu preciso, porque eu preciso entender como é que eu ouço a voz de Deus, porque eu sei que Deus fala. E o livro falava de algumas maneiras que Deus pode falar com a gente, e dizia que uma dessas maneiras é através da palavra. Quando eu li isso, eu comecei então a orar constantemente, dizendo, Deus, eu sei que o Senhor tem muitas maneiras de falar, mas eu posso me enganar por elas, porque de repente pode cair um avião na minha frente e eu entender, é um sinal de Deus para eu ser pastor. Eu posso interpretar mal. Os meus amigos me chamam de pastorzinho agora porque eu ando com uma Bíblia embaixo do braço. Pode ser que eu me engane com a opinião das pessoas, então eu quero uma palavra tua para ter certeza. E num domingo à noite então eu orei, e segunda pela manhã, no dia 22 de setembro de 2013, eu fui meditar na palavra e no devocional chamado Orando em Família. E quando eu abro Orando em Família, dizia assim, é você mesmo que eu quero. E dizia assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, eu o escolhi. Versículo de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler para vocês Orando em Família, do dia 22 de setembro de 2003. Dizia assim,
Um adolescente precisa de um emprego para poder cursar a faculdade. Mas todos exigem experiência e formação superior. Inesperadamente é procurado pelo gerente de uma grande empresa que diz: você vai trabalhar comigo. Eu? Deve haver um engano. O senhor não viu meu currículo? Não tenho experiência. Ele gagueja assustado. Não, é você mesmo que eu quero. E ele arrisca, já sonhando com a posição. Qual será a minha função? Resposta: você vai ser o meu menino de recados. Por falar em adolescência, tema das últimas semanas do Orando em Família, vamos agora passar algum tempo com um jovem que foi escolhido por Deus para uma tarefa bastante dura e complicada. Imaginem o susto de Jeremias quando Deus falou com ele. Afinal, nada no seu currículo o favorecia. Aqui eu já não sei mais se era Jeremias ou Rafael. Inexperiente, sem formação acadêmica ou amigos influentes, era apenas o filho de um dos sacerdotes do lugar. Morria de medo de falar em público e de coração sensível, chorava com facilidade. Essa parte não sou eu. E o soberano Senhor escolhe justamente ele para ser profeta. Essa parte tem tudo a ver comigo, ó. Será que não tinha coisa mais decente para realizar seus planos? É verdade, Deus precisava de alguém especial, mas seus critérios de escolha não dependem de nossas habilidades. Ele nos escolhe porque nos conhece. Deus acolhe a reação apavorada de Jeremias. Eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E Deus a recebe como uma entrega. É isso que Ele quer. É preciso ser humilde e consciente das suas limitações para ouvir, obedecer e transmitir na íntegra a palavra do Senhor. Em Jeremias veremos que é justamente a sua deficiência que Deus irá transformar em força para capacitá-lo para a tarefa. Eu entendi como palavra de Deus para mim, porque eu pedi para Deus falar e eu era inexperiente, eu tinha medo de falar em público, eu sentia, eu não sou capaz. Tem gente que ouve a Bíblia desde o culto infantil, eu tive um contato com a Bíblia em 2001, e nessa experiência em 2003 eu lembro que Deus falou comigo, que era eu, é você mesmo que eu quero. E para ter certeza, quando eu abri a Bíblia no outro dia, quando eu abri o Orando em Família no outro dia, dia 23 de setembro, que está a folhinha amarela do Orando em Família que eu carrego junto, para não esquecer de que Deus um dia me chamou. E lá então no dia 23 de setembro, o versículo era Jeremias dizendo: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E aí o finalzinho diz assim: qualquer semelhança entre Jeremias e você não é mera coincidência. Deus sabe aquela tarefa para a qual Ele está chamando você. Parece ser um desafio grande demais, mas Ele conhece as suas limitações, as suas desculpas e seus medos. Você não precisa refugiar-se na terra do nunca para fugir do compromisso. Antes de chamá-lo, Deus já planejou ir junto com você e ensinar-lhe tudo o que precisará fazer. Basta obedecer. Reflexão do Orando em Família. Não diga que você é muito, 3 pontinhos. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo. A palavra fala, e ela fala comigo e contigo. Amém. Depois de ouvirmos então a fé que vem pela pregação da palavra, ouvimos a palavra que fala e agora a palavra que consola. Mas antes disso eu tenho um detalhe técnico. Cada um recebeu, nosso convidado recebeu 12 minutos e cada um de nós 8. E eu tenho um sério problema de audição nesse lado aqui, né? E daí hoje de manhã ele soprando 6, 6. Quando é às 6 tem mais 2 minutos, né? Eu não ouvi nada, né? Então, se a essa altura alguém deles levantar e me tocar no ombro, tá? É porque deu 6 minutos, combinado? Já passou 2? Tá bom. Mas dessa vez eu não quero falhar. Também não sei se vai fazer diferença eles baterem no meu ombro, né? Também é verdade. Queridos, a palavra que consola. Eu lembro aqui de um episódio que aconteceu uma vez num pequeno grupo nosso, que uma das mães, já vindo agora o segundo filho, ela tinha uma gestação que no final trouxe um pouco de preocupações e um pouco de medos em torno do nascimento então
desse filho e ela estava internada, e essa pessoa testemunhou depois que ela recebeu a visita. Então, aliás, quando aquelas que servem as refeições no hospital, assim um nome especial para isso? Bom, enfim, quando uma daquelas que serve as refeições no hospital entrou no quarto, trouxe a refeição para essa mamãe que estava então para ter seu bebê e disse: você quer que eu ore contigo? E aí ela: quero. Como é que você sabe? Eu senti desejo de orar por você. Aquelas pessoas que servem alimentação. Ela orou e depois testemunho daquela pessoa, né, que recebeu essa oração, disse: foi tão magnífico, foi tão forte, foi tão impactante, foi tão revelador esse momento. E depois descobri que essa irmãzinha na fé hoje está numa outra denominação, está firme no Senhor, mas ela veio através de um grupo chamado aqui, que nós tínhamos Jovem Guarda. Era um lugar de pessoas separadas, pessoas que... enfim, mães solteiras, pessoas que tinham uma caminhada assim que não tinha um grupo, mas eles se reuniram. E essa pessoa chegou à fé aqui na igreja, hoje ela congrega uma outra denominação. Essa pessoa trabalha no hospital, foi ela que orou por aquela outra irmã do nosso grupo. E ela orou de uma maneira tão simples, e aquilo foi voz de Deus, foi consolo de Deus naquele instante. O que faz que de repente algumas orações, algumas palavras parece que vêm e saltam do próprio coração de Deus? O que faz que quando uma mãe recebe o seu menino ou menina de 3 aninhos, que estava brincando, está com o joelhinho machucado, vem para a mãe, chora: mãe, meu joelhinho, coisa assim. A mãe diz: vem cá, senta no colo, deixa eu ver onde é que machucou, está doendo? Sim, mãe, dói muito. E a mãe dá uma sopradinha, ela pega um pouquinho de saliva, passa uma salivinha, sopra mais um pouquinho, e aí a criança já diz: tá bom, mãe, já passou, e ela volta para brincar. Isso parece quase mágico. O que é isso? É a voz da mãe, é o sopro da mãe, é a própria saliva da mãe, é o toque da mãe. Tem consolo. As palavras, o tato, o toque, são mágicos. Eu aprendi uma frase aqui com a nossa filha, que é psicóloga, de Sigmund Freud. Ele diz, pai da psicanálise: a ciência moderna ainda não produziu um medicamento tranquilizador tão eficaz como são umas poucas boas palavras. Não tem remédio que possa fazer tão bem, de uma maneira tão impactante, do que algumas boas palavras em tempos de crise. Alguém nos dizer alguma coisa boa que chega ao nosso coração. Queridos, é assim que eu entendo o Espírito Santo usando a palavra para nos consolar. E o consolo, eu gosto até da etimologia, o significado dessa palavra, consolo. Solo é solo, sozinho. A palavra, ela vem para estar com aquele que está sozinho. Eu acho que a própria essência da palavra, o Espírito Santo é chamado de Consolador. E através da palavra ele vem e nos consola. Ele está junto com o solitário. Então, presença. 2, o consolo, ele se conecta à nossa dor. E a palavra consolo, ela consegue descrever a nossa dor. E quando alguém consegue olhar e perceber e sentir a nossa dor e diz: está doendo, eu entendo você. A palavra de Deus, ela é consoladora. O salmista diz no Salmo 119, versículo 50: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. No meu sofrimento, o consolo é a tua promessa, a tua palavra, aquilo que tu dizes, isto me conforta, isto me consola. Finalmente, a palavra, ela nos encoraja, porque quem fala tem moral para falar, tem poder, tem autoridade. Eu sempre digo assim, que quando eu disser para alguém, aliás, se eu tiver de repente enfermo, tive uma situação talvez de enfermidade, aí a vizinhança diz: pastor, tu vai sair dessa, vai ficar tudo bom, é uma coisa. Mas quando o meu médico de confiança diz: pastor William, é grave, vai passar 6 minutos,
Eu ouvi, você falou alto. É. E ele fala. Tá bom. E então, quando o vizinho diz isso é uma coisa, mas quando o meu médico de confiança diz, você vai ficar bom, faça isso, aquilo. E assim também quando Deus, na autoridade dele, quando ele diz, haja luz e houve luz, quando ele diz para Moisés tocar o mar vermelho, o mar se abriu, e quando essa mesma palavra, os profetas anunciam, e quando Jesus diz, levanta-te e anda, e quando ele diz para o Lázaro, sai, e Lázaro vem, e ele ressuscita, as palavras de Deus têm poder, porque é Ele, o próprio Deus, que é soberano e tem autoridade sobre o céu e a terra, Ele é que fala. E finalmente, a palavra, ela é incrível, porque assim como o processo da mente que faz o pulmão soprar e ativa nossas cordas vocais e sai uma sonoridade que reflete o pensamento, movido pelo sopro, e de repente essa palavra que eu pensei, ela alcança vocês. Assim é o processo do Espírito Santo. A mente de Deus, o sopro do Espírito, o Espírito no hebraico é ruá, que é vento, e no grego é pneuma, que significa ar, vento. Esse mesmo Espírito Santo, ele vem e sopra o pensamento de Deus e se verbaliza e se traduz nas Sagradas Escrituras como palavra audível e que salta das Escrituras, alcança o nosso coração, gerando fé. E aí eu encerro a minha fala. Lutero diz assim que a palavra de Deus é a relíquia das relíquias. A única, na verdade, que nós, pessoas cristãs, temos. Palavra de Deus que consola. 8 e 2? 12? Ele não quer nem entregar o microfone para a gente, né? Ficar roubando meio tempo agora. Boa noite, queridos. Eu fiquei com a parte da palavra que transforma. E nós temos na Pedro, eu não sei nem quanto tempo, já que esse é o nosso lema, mas aquilo que a gente pensou que expressaria a nossa missão como comunidade, nós formulamos assim: anunciamos o amor de Jesus Cristo que transforma vidas. Talvez há uns 4 anos esse já tem sido o lema então formulado. E eu também brinquei de manhã que no meio dessa história a gente não registrou isso, né? E uma igreja irmã aqui usou isso em alguns outdoors pela cidade. Não tem problemas, eles anunciam o mesmo Jesus que nós e nós cremos que Ele transforma. Eu quero falar um pouquinho das histórias talvez da Pedro. Eu não pedi autorização para falar de nomes e portanto eu vou ser um pouco mais genérico nisso. Em situações que essa palavra transformou ao longo desses anos. Nós experimentamos, ouvindo essa palavra, a transformação na área da sexualidade. Nós poderíamos falar de alguns casos, onde a palavra é falada, ela é recebida e de repente pessoas têm a sua orientação sexual voltada para um padrão bíblico. A gente poderia falar de casamentos, de matrimônios, onde não havia mais diálogo, onde de fato não havia mais relacionamento e de repente, ouvindo a palavra, ela transforma e essa relação pode existir de novo. Criação de filhos, questões financeiras, nós poderíamos passar o resto do nosso tempo aqui, falando de situações, de pessoas cujas vidas estão em processo de transformação. Isso também não quer dizer, algumas coisas são mais automáticas e mais rápidas, outras talvez sejam um processo muito longo na nossa vida. Algumas delas, talvez Deus já tenha dito para nós algumas vezes que Ele quer diferente. E a gente ainda não se submeteu a essa palavra. E estranhamente nós temos esse poder de fecharmos o nosso coração, a nossa mente, e não ouvirmos aquilo que Deus fala constantemente conosco. Na comunicação se fala de um ouvido seletivo, né? A gente consegue fazer isso na nossa relação com a esposa, com o marido. A gente só ouve aquilo que nos interessa.
aquilo que a gente não quer fazer diferente, isso não passa nem perto de nós. A gente faz isso com Deus. O Antigo Testamento relata isso quando o povo não quis ouvir Moisés. E Hebreus diz pelo menos 3 vezes, citando o Antigo Testamento: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o seu coração. Nós podemos endurecer o nosso coração. E se for assim, não há transformação. Nós queremos ouvir palavra que nos consola. Nós até queremos ouvir palavras que nos indiquem talvez uma saída, uma solução, um caminho. Mas nem sempre queremos a palavra na qual Deus diz: isso eu gostaria que fosse diferente. Na semana passada, quando falei sobre oração, eu citei uma frase do Richard Foster, quando ele dizia que quem não quer que Deus mude sua vida, desiste da oração. Eu creio que isso vale também para a palavra. Se nós não queremos que Deus transforme nossa vida, se tem coisas que nós guardamos para nós mesmos e ali Deus não pode tocar, nós exercemos a nossa capacidade de selecionar o que queremos e o que não queremos. Eu quero citar ainda o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, quando Jesus diz assim para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que tenho vos falado. No capítulo 13, no episódio do lava-pés, Jesus diz: vocês já estão limpos, mas não todos. A palavra é esse instrumento pelo qual Deus nos limpa, que Deus nos transforma, e nós podemos nos submeter a isso ou não. Lembrei também, quando estava pensando no assunto, começo do ano passado, nossa série era Metamorfose, e a gente falou bastante sobre o processo de transformação. A transformação, ela não é apenas exterior, ou raramente ela começa por fora, mas ela começa lá dentro, e em algum momento, seguindo um processo natural, ela se torna evidente do lado de fora. A transformação produzida pela palavra não vai ser apenas estética. Pode ser estética, deve ser estética, mas não apenas. Contei de manhã, e devo ter contado esse exemplo à noite já também, quando eu era criança, meu pai tinha um bar, e nesse bar tinha uma geladeira velha que enferrujava sempre de novo. Para resolver a situação da ferrugem, meu pai passava uma lixinha fina, deixava aquilo um pouquinho parelho, passava uma demão de tinta em cima, estava lá. Mais 3, 4 meses estava resolvido. Além do problema da ferrugem, ou como consequência dele, essa geladeira começou a dar choque. Ela dava, a gente, dependendo como a gente pegava para abrir ela dava uma descarga elétrica. E eu fui falando isso para meu pai, trabalhei com meu pai um tempo, e fui falando para ele que aquilo estava dando choque. Ele ria da gente, ria de mim, ria do meu tio, que também tomava choque de vez em quando. E um determinado dia, meu pai vai abrir a geladeira e ele toma o choque. E ele fica pendurado naquela geladeira velha, tremendo todo e não conseguia largar aquilo. Meu tio, que estava no bar, pega um taco de sinuca, dá no braço do meu pai, não sei como não quebrou, para ele largar da geladeira. O que eu quero dizer com essa história? A gente tem coisas na nossa vida que não resolve dar uma lixadinha, uma polidinha, passar uma demãozinha de tinta. Precisa ter uma mudança que é mais profunda. Coisas que precisam ser removidas. Nós podemos nos submeter a essa transformação que vem pela palavra, ou não. Termino citando Martin Luther King, que foi citado naquela série sobre metamorfose, quando ele diz assim: nós não somos o que nós gostaríamos de ser. Nós não somos o que ainda iremos ser. Mas graças a Deus, não somos mais o que éramos. O meu convite, o meu desejo para vocês que ouvem a palavra de Deus, que querem o consolo e a direção se submetam à transformação que essa palavra produz. Ela carrega dentro de si a possibilidade de mudar a tua vida, de mudar a minha vida. Não selecione apenas alguns trechos que você deseja ouvir. Permita que Deus trate aquela ferrugem que nós insistimos em esconder, que nos prejudica,
e pode prejudicar outros. E o desafio que eu quero deixar para vocês é que nesses próximos 100, 110 anos dessa comunidade, nós sejamos essas pessoas com vidas transformadas que contagiam outras pessoas a ouvir a voz de Jesus e segui-lo em discipulado. Amém.